O Igor fala bastante. Uma pergunta que a turma sempre me faz. Ainda há espaço para crescer com o canal de podcast? Eu acho que sim, cara. Você tá dizendo criar um canal hoje? Por exemplo, eu dou programas de mentorias. Nos programas de mentorias tem vários empresários. Eles olham o meu podcast e falam, puta, João, que legal, tal, não sei o quê. Você acha que ainda dá tempo de criar um canal de podcast? Dá. Tem espaço? Tem. Mas é porque ele olha pro Flow. O que ele espera? Não. Tá. Entendeu? Isso. As expectativas precisam ser realistas, né? Mas o meu direcionamento é, sim, começa nichado. Isso. Ultra nichado. Aí o cara, sei lá, trabalha com vendas. Eu falo, quantos canais nichado para venda tem? Aí tu vai ver, tem poucos. Quantos canais nichados, sei lá, para franquia? Talvez, nem sei, pouquíssimos. Sim. É porque o cara quer saber como que ele faz para ir no Flow, entendeu? Não, então, você tá tá perfeitamente certo na minha opinião. Como eu te disse, ninguém se aposentou nessa parada, então assim, ninguém tem certeza absoluta. Mas o que eu penso é exatamente isso que você fala, que toda vez que me perguntam isso, eu também falo isso, que você não precisa mirar em ter 10 milhões de inscritos ou de seguidores. Você precisa ter... O ideal é que você mire de ter os 100 mil 100 certos. Fãs. Não, 100 fãs já é bastante. 100 Você fãs, precisa ter os caras certo, que são aqueles caras que estão ali para ver por causa daquele conteúdo, estão dispostos a viabilizar aquele conteúdo, certo, tá ligado? Certo. Você consegue monetizar a tua audiência porque eles são muito ligados àquilo que você está fazendo. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que tem muito espaço. Acho que tem justamente isso que você falou. Quanto mais nichado, melhor. Até mesmo porque vocês estão abrindo... Vocês têm tantas verticais nichadas aqui? Sim, cara. Porque foi como a gente enxergou a coisa. Porque se isso não fosse uma visão de vocês não iam estar fazendo isso. O ponto o podcast é o meio ou é o fim? Isso também é importante. Você precisa ser claro na tua cabeça o que você quer de verdade, né? Eu posso dar um exemplo, acho que assim, bem... Pra mim é meio, tá? Então, é bem pragmático nesse sentido, porque assim, se você hoje tem 100 fãs que pagam 100 reais, é difícil ter 100 fãs de 100 reais, concordo. Mas são 100 só que eu tô falando. Sim. Já gera 10 mil reais que você paga seu operador e seu editor. Então o programa tá pago. Sim. Só que o que a gente tá vendo hoje, cada vez mais... E outra, começar num nicho, você tá começando num nicho para depois querer evoluir, então começar a expandir para outras coisas, cuidado, você pode matar seu canal e sua audiência. Eu vou dar um exemplo. Eu tô lá com um programa que é nichado, tem 10 mil seguidores. Okay. Aí eu consigo chamar o Joel. O Joel aparece, eu falo sobre bebês. Aparece o Joel no meu programa e me traz uma audiência, 30 mil pessoas passaram a seguir mais o meu canal, então passou de 10 mil pessoas para 40. Ferrou. Nunca mais eu posso falar de bebê. Porque não tem a mesma relação. Sim. Os fãs que vieram lá vieram pelo Joel. Isso acontece pra cacete. Isso aí, inclusive, a galera me fala, não, vou começar, sou amigo de um cara muito famoso, sei lá, cara X famoso, e ele vai vir no meu primeiro episódio. Irmão, fudeu se você fizer isso aí, porque você não criou a tua comunidade. Sim, lembra? A comunidade, pra saúde do canal, é o mais importante, na minha opinião. Sim. Agora eu vou dar outro exemplo que eu vejo muito espaço. Eu acho que tem muito espaço para os micro podcasts. Que são os micro podcasts, os nichos reais. Então, por exemplo, tem um podcast lá no Rio de Janeiro que chama De Gineco para Gineco. É um pai e uma filha ginecologistas que falam com outros ginecologistas sobre ginecologia. Então, todo mundo conhece que nesse mercado, por exemplo, tem o negócio do influenciador ou do cara que vai nos consultórios vendendo coisas. Cara, acabou de criar um canal que a empresa lá, a farmacêutica, não precisa mais no consultório das pessoas. Ele vai para ginecologia no gineco para gineco. Entendi. Então, esse é o meio. Ele criou um meio onde agora ele é a pessoa mais importante dentro dos ginecologistas. Isso. Muito importante. Que é a relevância que o Igor sempre fala, mas a relevância do nicho. Então, com certeza vai ter conferência de ginecologia no Brasil. Quem vão chamar? Esse cara. Sim. Porque esse cara também é ginecologista e ainda consegue comunicar melhor com outros. Você pode ter um podcast de mecânica. O ponto é como que você vai fazer para que esse meio traga retorno. Esse ginecologista, por exemplo, ele pode dar palestra nas conferências de ginecologia. Ele pode ter algum produto que que tem a liberação da Anvisa, obviamente, mas não sei. Mas, pra não falar que, ele pode ter um produto vai me de cancelar de novo, né, André? Não, mas algum produto que ele possa para um café.
por exemplo. Ou qualquer coisa do tipo. As pessoas têm que criar as receitas em volta daquilo que elas estão criando através do network que elas geram. Então, o Flow, por exemplo, através do que o Flow criou, já teve patrocinadores do Flow que vieram primeiro no Critique. O CEO passou no Critique, achou que o Flow era só um programa, foi lá, conheceu a casa, viu a estrutura, viu as pessoas e falou assim, pô, legal, gostei de vocês. Entendi o que vocês estão fazendo, entendi o plano, vou investir em vocês. Então, é muito diferente de vir via agência, entendeu? Então, a mesma coisa acontece com games, com outras verticais que vão tornando, acho que esse ecossistema algo que cresce. E por isso que o Flow também está muito preocupado com o futuro. Porque daqui a 10 anos a gente precisa de pessoas que são profissionais de podcast. A gente precisaria, por exemplo, que tivesse uma indústria mais forte no Brasil, para não ter que trazer tudo de fora. Sim. Então, câmera, fornecedor, equipamento, material. Tudo são as questões. Então, acho que a gente está num novo momento, né, da área de podcasts ou do criação de conteúdo no Brasil, que é essa era da profissionalização. Agora, porque muitos estão se profissionalizando, né? E o jeito... Podcast é novo. Podcast é novo do ponto de vista de consumo. É do ponto de vista de nicho. Então tem nicho que tem dinheiro, mas nem tem canal sobre esse assunto. E de entrega de publicidade. Mudou também o jeito que se entrega? Como é que é a melhor forma de se entregar uma publicidade? Porque, se liga, o cara tá ouvindo podcast, talvez o cara tá lavando louça. E ele bota o telefone dele ali e tá lavando louça. E ele, muito mais comum do que as pessoas pensam. Muito mais comum. Puta papo da hora, cara. Tô lavando minha louça, os caras estão aqui no puta resenha legal. Daqui a pouco tem uma marca que faz uma publicidade e manda um QR Code na tela. O telefone do cara tá na pia, ele não vai bater o QR Code na tela. Eu penso sobre isso. Eu também penso sobre isso. Tu pensa? Ó, no meu programa, especificamente falando do Flow, que assim, cara, eu não sou o cara que vai falar... Eu vou te falar o que eu penso que é o ideal, mas eu não vou falar se você tá certo ou se você tá errado no que você tá fazendo. Ok. Então assim, vamos lá. No Flow... primeiro, a coisa mais importante que tem lá é a conversa. Então, não adianta me pedir, porque eu não vou fazer um merchan no meio da conversa. Não vai rolar. Então, já tivemos que recusar vários, inclusive, por causa disso. É o teu ideal, que é o teu primeiro Então, se você atrapalha a conversa, que é a razão de ser daquilo ali, então você está tentando destruir o que você está tentando ao mesmo tempo comprar. Então, não vai rolar. Eu tomo cuidado eu sei que muitas pessoas só ouvem. Então, as entregas que eu faço, elas são... Você é capaz de encontrar as coisas, ou pelo menos você sabe do que eu tô falando e onde encontrar, porque eu falo. Então, assim, vamos lá. Você que tá só ouvindo, o site é X, tá ligado? Ok. Entra aqui, não sei o quê. Aí, se você estiver assistindo no YouTube, você pode ir, QR Code, tem o link no comentário fixado, ou na descrição, etc. Tomo bastante cuidado de vocalizar. Assim, você me pergunta um troço, eu não vou reagir. Se for importante a minha reação, eu não vou reagir apenas visualmente. Eu vou reagir com voz, porque tem pessoas que só ouvem. Okay. Então, mas sobre entregar publicidade, cara, eu ainda testo coisas, sabe? Eu faço. Isso aí que você faz no começo aí, a gente faz também. Ok. E agora eu tô testando em um outro momento, que é assim, como o meu ao vivo, tem no final é a parte da interação do público, eles mandam as mensagens, mandam o vídeo, mandam o áudio, não sei o quê. E existe ali um espaço mudo, por assim dizer, que eu pego o celular, que eu vou abrir as paradas lá, não sei o que, onde é que tem pergunta, não sei. E eu agora tô usando esse espaço para falar de um produto específico que a gente faz lá, porque a gente tem um contato mais íntimo. Sim. E a gente tá fazendo dessa maneira. Inclusive, ele tá me dizendo que tá sensacional. Tá ligado? Assim, tá funcionando muito bem pro produto dele, que a gente fale num momento diferente no programa. Mas então, pra mim, ou no começo, antes da conversa começar de fato, ou depois que a gente já vai pra interação do público. No meio, eu não gosto de fazer. Mas de uma maneira sempre lembrando que existem pessoas que só escutam. Então, por exemplo, quando acaba um programa, eu pergunto, cara, fala aí tuas redes sociais. Porque o que eu quero que o cara fale, eu sei as redes sociais do cara. Assim, seria só eu procurar ali, colocar na descrição e tudo mais, né? Sim. Mas é importante que ele fale, porque tem gente que só ouve, né? Sim. Então, quando ele fala, ó, no Instagram é tal, no Twitter é tal, não sei o quê, porque quem tá só ouvindo sabe. Agora ele, tá bom, agora eu sei.
Sim. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de conteúdo, é importante que elas lembrem que tem gente que só ouve. E é muito mais comum do que elas pensam. O cara na academia, indo pro trabalho, no Muito- carro, no ônibus. Muito mais comum do que elas pensam. Muito mais. Que nem você acreditar que a maior parte das pessoas que assistirão o teu conteúdo, elas assistirão esse aqui, que é o longo. Cara, mais da metade assiste os cortes. 2/3 pra gente. Então, aqui também. O número de cortes versus o original. Então, esse Contando conhecimento, as pessoas elas acham que Quantos cortes cada podcast gera? depende Médio. muito. Depende, assim, médio. vai gerar, na média, 2 por hora de programa. 2 por hora. Se, tipo, e aí depende muito, porque assim, eu tô pensando num corte de uns 10 minutos, e que nossos programas, em geral, na maioria, tem a base de 3 horas. Então, o ideal são 6 cortes num programa de 3 horas bons, cortes bons. Aí você pode pôr outros cortes que não foram tão relevantes, mas são importantes para alguma comunidade. Então, sei lá, foi o Gaules e falou sobre esportes. Talvez na conversa que foi mais ampla, que ele falou sobre vida, etc., tem outros 6 conversas ou cortes mais importantes, mas aquele que ele falou isso é importante para uma comunidade. Então também vai estar lá. Mas, em geral, 8 cortes para um podcast, em 2 horas ali, 4 de 7 a 10 minutos, cabe bem. Ó, eu tenho aqui um briefing que vocês que mandaram. Ah, tá vendo? Isso é o time trabalhando que a gente nem sabia. Não é isso? Quem que mandou? Não, essa foi pesquisa. Tá, pesquisa. Então foi pesquisa. Então, sorry. É porque a gente não... Caraca, tá diminuindo o trabalho dela, mano. Não, é que... Mas parabéns pelo trabalho. E aqui tem um briefing dos canais, número de seguidores, Isso. número de alcance. Todos esses números aí eu nem sei quais são, mas eu tenho certeza que o real é muito maior porque tem um monte de coisa que a gente não controla. Aqueles outros caras que estão em volta, criando conteúdo com o meu conteúdo. Não sabe quantas pessoas fazem corte, Cara, mês. a Não, gente tem sabe. uma A gente ferramenta. Tem uma ferramenta que faz Tem um isso. BI, a gente tem um BI que a gente Mas consegue medir. No coisas- caso, a nossa, a gente que fez, não foi? Foi. Mas eles pagam pra vocês revenue share? Não. Não. É porque a gente decidiu não cobrar. É. Quanto fica na mesa? Eles devem, assim, tirar, talvez, receitas que não estão na nossa mão hoje, que se a gente pudesse incorporar pra dentro e eles continuassem fazendo conteúdo, né? Porque é o mundo perfeito. Aham. Uns 300 mil reais, acho que pessoas ganham com o nosso conteúdo com cortes por mês. Cacete, é grana, hein? Mas aí é aquilo, se eu tirar isso deles, é zero. Não zero, mas assim, boa parte deles pararia de fazer. A gente perderia muito mais em alcance. E, cara, muito mais do que isso. O Flow jamais faria isso. O Flow, que acredita... Incentivo ao contrário. Que acredita, porra, que na liberdade, que acredita mais do que na liberdade, tem um ideal de comunidade mesmo, sabe? Eu jamais faria isso. Essa ideia aí, vamos pegar um pedacinho, já surgiu algumas vezes. Cara, Sim. não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Deixa os caras. Deixa os caras trabalhar. Inclusive, a gente teve uma discussão com o YouTube em relação a isso. Porque o YouTube falou assim, porque a gente tá discutindo direitos autorais, não para controlar as pessoas, mas mais pra gente saber, poder medir de uma maneira mais correta onde tá saindo, A como gente tá queria saindo. uma ferramenta do YouTube que nos desse o que a gente precisou criar para saber. Entendi. Que é... Quantos cortes saem desse conteúdo aqui? Entendeu? Facilitaria a nossa vida. Quantos views tem desse conteúdo aqui que a gente criou? Quantos views a gente fez por mês, naquele mês, contando os que não foi a gente que criou. Animal. Tá ligado? Hoje a ferramenta... A NV99. NV faz Na isso? verdade, é fora da A NV99. gente faz fora. Com dados que a gente capta através... O mesmo time, o time de tecnologia que criou, mas a gente tem um Power BI lá que o cara subiu um corte com um corte nosso, a gente Sabe como é que pega as chegou essa tags porra? É. O cara mandou um e-mail, não foi? Qual? Essa da... Foi. O cara mandou um e-mail. E-mail com o dashboard e falou assim, pô, isso aqui tava vendo os principais programas e tal, acho que ia ser muito legal. Aí isso deu base pro nosso time fazer algo maior. Caraca, que animal. Mas então, aí nesse caso, o YouTube falou assim, tá, mas quanto vocês querem cobrar deles? A gente não quer cobrar, não. Só quer saber. Não, mas a gente tem que pôr aqui, como é direito autoral, 50% ou 30%. A gente, não, mas não tem como fazer e não cobrar pra gente? E aí não foi em frente, mas tudo bem, faz parte do negócio. Quantos episódios já gravaram lá? Cara, ó... Muitos, meu irmão. Vamos Há mais lá. de 1000 já. Todos os vamos programas, lá. mais de 1000. Existem... A gente tem... Existem os numerados, que são quando a gente leva uns convidados, não sei o quê, e tem um motivo pra
específico e não sei o quê, aí a gente numera esse episódio, sabe? Não Tá. então vamos lá. O Monark, até o dia 7 de fevereiro, aquele foi o episódio 545. Isso. 545. Mas não eram 545 episódios apenas, porque tem os extra, que fazia, no caso, quando era eu e o Monark, falando sobre política, falando sobre... Só eu e o Monark. Chamava de Extra Flow. Então eles seguiam uma numeração diferente. Numeragem foi foda. Eles seguiam uma numeração diferente. Então vamos lá. De 545 episódios, mas tinha mais uns 200 extra. Sei lá, tô chutando, tá? Agora a gente já tá em, sei lá, 205 depois que o Monark sai, porque a gente zerou a contagem. Então, só aí já tem, sei lá, 700 e tantos programas, 750 programas, vai. Mais os extras que eu continuei fazendo. Faço com o Jean, às vezes eu faço sozinho e tal. Então, uns 1.000 programas. Ó, 205 mais 200, 405, mais 545... dá 950. Mais os extras. Mais uns outros extras. aí que a Isso gente só faz, de né? flow, né? Só de flow. Mais de 1.000. Só de flow. Quanto tempo em média? Meu irmão, tem... Vamos lá. Média 3 horas, média acho. 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas. Então tá, de média. 1.000 vezes 3 horas são... 1.000 vezes 3 horas dá 180 minutos. Multiplica aí. 1.000 vezes 180 minutos. 18 mil? 18 mil. Divide por 60. 3 mil, pô. Não, pô, porque é a mesma coisa que 3 mil vezes 3 vezes mil, porra. É verdade. Burro pra cacete. Foi muito longe. Não precisava ter ido muito Tudo longe. bem, eu falei numeragem, cara.